exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. Boa noite, Renata, Cláudia, Érica, tudo bom? Ana, Ângela entrando na área. Pessoal que está entrando, faça como fez a Ana e a Ângela. Compartilhem com seus seguidores. Jean, tudo bom? Diego. Compartilhe aqui no Periscope, no Instagram, no Facebook. Vamos compartilhar aí, por favor. O William, o José, Lidiane, Gisele, todo mundo entrando na área. Gente, hoje vou falar um tema que eu tenho certeza que vai cair na sua prova. Se você fizer 3 provas, em uma delas com certeza vai cair, envolvendo o direito das obrigações. Não tem como fugir. É uma questão simples. Pode cair em uma linha dentre várias, mas você precisa ter um bom conhecimento para não errar. Tá? Então a Fernanda Vargas, a Júlia, o Jean, obrigado por compartilhar. Vamos ver como funciona, então, a perda do objeto nas obrigações solidárias e nas obrigações indivisíveis, tá certo? Quem está perguntando, eu sou professor de Direito Civil, eu faço vídeos aqui no Periscope, né, constantemente, dando dicas da matéria específica, resolvendo questões de prova, trabalhando a jurisprudência, então fique de olho. Deixa eu pausar a música aqui. Bom, prazer aí, Lix, né? Fique à vontade aí para me seguir e acompanhar as dicas quase que diárias, né? Quase que diárias. Eu já fui mais, digamos assim, mais frequente no Periscope, mas acredito que no final do mês, aí passando as Olimpíadas, a gente está de volta. Olha, Lédia, eu escolhi um tema para falar, a obrigação da coisa certa, incerta. A gente pode falar em outro vídeo, tá? Eu não estou dando um curso completo aqui, é uma dica pontual, porque eu sei que cai muito em prova, tá? Então, vamos trabalhar aqui essa questão com vocês. Olha só o que eu queria que vocês observassem. Quando a gente está falando em obrigação indivisível, né, vamos imaginar uma obrigação indivisível, em que você tem um credor, tá? João é credor de José e Maria, tá certo? João é credor de José e Maria. E José e Maria têm uma prestação a cumprir. A prestação de José e Maria é entregar um carro para João. Veja, o carro é um bem indivisível por sua própria natureza, o que faz com que essa obrigação, que é uma obrigação subjetivamente composta, porque tem mais de um devedor, seja uma obrigação indivisível. Qual é a consequência? João poderá exigir a entrega do carro tanto de José como de Maria. Todo mundo está acompanhando? João pode pedir o carro, a integralidade da prestação, tanto de José como de Maria, porque não há como entregar meio carro. Essa é a obrigação indivisível. Veja, essa prerrogativa do credor na obrigação indivisível decorre da natureza do objeto, porque o objeto é indivisível, tá? Fosse o objeto divisível, como por exemplo, José e Maria são devedores de 50 mil reais. José vai ser devedor de 25 mil e Maria de 25 mil. E João só pode cobrar 25 mil de José e 25 mil de Maria. Não pode cobrar, né, o valor integral, porque a obrigação aí é divisível. Agora, se a obrigação for solidária, que sempre será em razão da vontade das partes ou da lei, não se presume a solidariedade, aí sim, mesmo que a obrigação seja de pagar quantia certa, ou seja, José e Maria são devedores de 50 mil reais, numa obrigação solidária, o que significa dizer que João pode cobrar 50 mil reais integralmente de José ou integralmente de Maria. Obviamente, aquele que pagar a dívida terá o direito, né, vai se subrogar
nos direitos do credor, exigindo a cota à parte. Não, José e Maria não são casados. É um exemplo, José e Maria são devedores. Eu estou dando, né, o exemplo mais tradicional, mais didático possível para você aplicar no caso concreto. Nem todo marido e mulher serão devedores solidários, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Tá certo? Mas vamos deixar as questões de família depois, tá? Então, veja só para vocês entenderem, para que vocês não fiquem presos, né? Quando você está estudando direito civil, você não discute com exemplo, porque senão você se complica. Olha o que eu falei para vocês. José e Maria são devedores solidários. Ou porque decorre da lei, porque são locatários no contrato de locação, ou porque decorre da vontade das partes, porque assim o contrato estabeleceu. Não importa. Qualquer que seja a situação de solidariedade, eu quero demonstrar para você que o credor pode exigir a dívida toda, mas só se a obrigação for solidária. Ah, mas na obrigação indivisível, ele também, Lene, presta atenção, Lene, na obrigação indivisível ele também não podia cobrar a dívida toda? Podia, mas não porque a lei diz ou porque a vontade das partes estabeleceu uma solidariedade. Porque a natureza do objeto assim exige. Não tem como exigir metade de um carro. Tá bom, Cláudio? Entendeu, Lene? Seja bem-vindo aí. E o que eu queria que vocês, né, desvendassem aqui comigo? Vamos imaginar que numa obrigação indivisível, tá? Naquele exemplo que eu falei, José e Maria se obrigaram a entregar um carro. Aí quem perguntou é uma obrigação de entregar a coisa certa, né, determinada, um carro específico, com emplacamento, chassi definido. João e Maria se obrigaram a entregar um carro para... José e Maria se obrigaram a entregar um carro para João. Mas o carro se perdeu. Se perdeu com culpa dos devedores. Eles não foram diligentes no cuidado com o veículo. Ou seja, a obrigação não pode ser cumprida porque o objeto se perdeu. O que acontece aqui? Se o objeto se perdeu por culpa dos devedores, os devedores serão obrigados a entregar o equivalente mais perdas e danos. O equivalente mais perdas e danos. Por quê? Na obrigação, indivisível, quando ocorre a perda do objeto, a obrigação perde a natureza de indivisível. Veja, se a obrigação era indivisível porque a prestação era a entrega de um carro, se o carro não existe mais, eles agora são obrigados a entregar o equivalente. Quanto valia o carro? R$50 mil, mais eventuais perdas e danos. Logo, deixou de ser uma obrigação de entregar a coisa certa e passou a ser uma obrigação de entregar o quê? Quantia certa. E os R$50 mil não são divisíveis agora? São. Então, João, que podia cobrar o carro só de Maria ou só de José, ele não pode cobrar os R$50 mil referentes ao valor do carro, mais perdas e danos, todo, integralmente de João, de José ou de Maria. Ele vai ter que cobrar a cota à parte cada um. Então, se o carro valia R$50 mil, ele só poderá cobrar 25 mil de José e 25 mil de Maria, porque a obrigação deixou de ser indivisível e passou a ser uma obrigação divisível, de pagar a quantia certa, a quantia que valia o veículo. Todo mundo pegou isso? Isso cai direto, gente, vocês costumam errar. Está lá no artigo 263. Perde a qualidade de indivisível obrigação que se resolver em perdas e danos. Então é muito comum aparecer isso na prova, né? Perde a qualidade de indivisível obrigação que se resolver em perdas e danos? Correto. Mas e se aparecer na sua prova? Também perde a qualidade de indivisível... também perde a qualidade, de solidária, a obrigação que se resolver em perdas e danos. Ou perde a qualidade indivisível e a qualidade de solidária, a obrigação que se resolver em perdas e danos. Está errado. Obrigado pelos elogios. Está errado, gente. Por quê? A obrigação solidária, ainda que ocorra a perda do objeto, a solidariedade não será extinta. Olha o que diz o artigo 271. Convertendo-se a prestação em perdas e danos,
para todos os efeitos, né, subsiste a solidariedade. Combinem o artigo 263 com 271, com um sinal de diferente, porque é diferente o tratamento. Vou dar um exemplo. Então vamos imaginar, José e Maria são devedores solidários de João, Ana, são devedores solidários de João. Eles tinham que entregar, né, um carro para João. Tinham que entregar um carro para João. Veja, eles eram devedores solidários. O objeto é indivisível aqui também, mas a dívida é solidária. O que implica dizer, se o carro se perdeu por culpa dos devedores, a obrigação vai se resolver em perdas e danos. Eles serão obrigados a pagar o equivalente mais eventuais perdas e danos. Só que quanto é que ficou? O equivalente mais perdas e danos dá o valor de 50 mil reais. Né? Eles antes eram obrigados a entregar o carro. João podia cobrar o carro tanto de Maria quanto de José. E agora que a obrigação se converteu em perdas e danos, ele pode cobrar os 50 mil reais referentes ao valor do veículo, mais perdas e danos, integralmente de apenas um dos devedores? Será que ele pode cobrar só de João? Pode. Pode porque, muito embora o objeto tenha se perdido, a obrigação tenha se convertido em perdas e danos, a solidariedade subsiste. João e Maria, cada um dos devedores, são responsáveis pela dívida toda, não é o culpado, não. Mesmo que ambos sejam culpados, ou mesmo que Maria seja culpada, o que vai acontecer? O valor do veículo, o João vai ter que pagar integralmente. As perdas e danos, só o culpado responde, tá certo? Mas pagando a dívida toda, João vai se voltar em face de Maria, pleitear, né, ali os valores, né, pleitear a indenização. Então deu para ver a diferença, como que isso confunde num caso concreto? Isso confunde muito no caso concreto, porque aqui nós estamos diante de uma obrigação solidária, tá certo, gente? Agora, perdas e danos só o culpado paga, né? Vamos supor que se foi apenas Maria a responsável pela perda do bem, aí nesse caso o equivalente, né? Todos vão responder solidariamente, mas perdas e danos somente o culpado, tá certo? Beleza? Sim, daqui a pouco eu faço uma aula de inovação com vocês. Eu posso pedir um breve intervalo para vocês para trabalhar aqui uma questão de prova. Eu já trabalhei aqui no Periscope em outros vídeos, mas uma questão da última prova da magistratura aqui do Rio de Janeiro. Deixa eu só entrar na internet para procurar aqui para vocês. Última prova, né? Da última prova da magistratura do Rio de Janeiro. Alguém falou aí que dá para confundir obrigação solidária com subsidiária. Olha, não dá para confundir, é totalmente diferente, tá? A obrigação solidária, o credor pode exigir a dívida toda de qualquer um dos codevedores. Na dívida subsidiária, você primeiro tem que esgotar o patrimônio do devedor principal para só então, né, buscar do devedor subsidiário. Ah, entendi, pelo nome pode até confundir, mas não o instituto, tá certo? Vou ver se eu encontro a prova aqui, tá? Vamos lá, vou digitar aqui TJRJ, vou entrar no próprio site do tribunal, que eu acho que dá para achar mais fácil. É uma questão envolvendo obrigações, foi uma das questões que teve o maior índice de erro nessa prova, tá? Os alunos, né, ficaram surpresos, às vezes, puxa, fiz o cálculo. Na verdade, a questão era trabalhosa também. Vou colocar aqui, ó, prova objetiva. Vamos ver aqui, trabalhando com vocês uma primeira questão de direito civil da prova da magistratura do Rio de Janeiro desse ano, tá? Vamos lá. Botando na tela para vocês. Vamos ver aqui se vocês conseguem enxergar. Acho que tá bom. Segura só as mensagens aí para não subir. Caio e Joana, irmãos, são devedores solidários em relação ao credor Johnny. Veja o que eu falei para vocês. A questão vai dizer se é ou não é, né? Então são devedores solidários. Caio e Joana são irmãos e são devedores solidários de Johnny, da quantia de 3 milhões de reais,
com vencimento em 20 de novembro de 2015. Caio possui 3 filhos, Jackson, Max e Felipe, todos capazes. Max e Felipe não possuem filhos e Jackson possui 2 filhos. Marcelo e Rafael, também capazes. Bom, Rafael, por sua vez, possui uma única filha, Michele. Veja, uma cadeia aí. Jackson faleceu em 15 de 6 de 2015. Em seguida, faleceu seu pai, Caio, tá? No dia 1º de julho de 2015. Por razões pessoais, Rafael, logo em seguida ao falecimento de Jackson e antes do falecimento de Caio, validamente renunciou à herança que lhe cabia em decorrência do falecimento de seu pai. Caio deixou tão somente 6 milhões de reais de patrimônio em espécie. Veja, sabendo que Caio e Joana são solteiros, tá uma tarja preta onde? Todo mundo não está conseguindo enxergar? Ninguém está enxergando, gente? Eu só... Que viótico, tá normal? Ah, beleza. Então pode ser alguma coisa na sua internet. Olha lá. Tudo bom, Rafa? Ó, sabendo que Caio e Joana são solteiros, não havendo quaisquer outras pessoas envolvidas na relação negocial e na relação sucessória, assinale a alternativa correta. E a gente tem que desvendar essa questão. Primeiro, vamos analisar ali quem são os devedores. Caio e Joana. Tá certo? Caio e Joana. Mas Caio morreu, tá certo? Caio veio a falecer. E o que acontece? Caio deixou 3 filhos, Jackson, Max e Felipe. Só que Jackson também é pré-morto. Na verdade, Jackson morreu, inclusive, antes do seu pai, Caio. Logo, os filhos de Jackson vão herdar por representação, tá certo? Os filhos de Jackson herdam por representação. Por que a gente precisa saber isso? Veja só, você precisa verificar, vou voltar para mim para que vocês entendam, que quando ocorre a morte de um dos devedores solidários, a obrigação solidária é extinta. É isso que a questão está querendo trabalhar. Caio e Joana são devedores solidários. O Johnny poderia cobrar 3 milhões tanto de Joana quanto de Caio. No momento em que Caio morreu, a solidariedade se extinguiu. Os seus herdeiros serão devedores, porque os herdeiros respondem pelas dívidas nos limites da herança. Tá certo? E aí por isso tem informação na prova. Veja, Caio e Joana são devedores de 3 milhões de reais. Qual é a dívida de Caio? 1,5 milhão. 1,5 milhão, tá certo? Quanto que Caio deixou de patrimônio? 6 milhões. A princípio, o patrimônio deixado por Caio é suficiente para saldar a dívida, tá certo? E aí o que acontece? Você vai ter que verificar quem vai pagar o quê. Porque no momento que Caio morreu, os seus 3 filhos são chamados a suceder. Jackson, Max e Felipe. Então, veja, você vai ter que pegar o valor da dívida e dividir por 3. Você vai ter que pegar o valor da dívida e dividir por 3. Essa questão ela é interessante porque, nesse caso, você tem que ficar sempre atento se ocorre ou não ocorre a extinção da obrigação. Veja, é uma questão grande, trabalhosa, mas você verifica o seguinte, a questão alternativa A diz: com o falecimento de Caio, a obrigação de Joana não poderá ultrapassar 1.500.000. Cuidado. Letra B. Rafael poderá responder pela dívida de Caio até o limite de R$1.000. Veja, por que fala Rafael ali? Porque o Rafael ele renunciou à herança. Se ele renunciou à herança, ele não vai responder. Aí diz: Marcelo responderá pela dívida de Caio até o limite de R$2.000.
também está errado. Se a dívida é 3 milhões de reais, né? 2 mil não, 2 milhões de reais, não tem como um herdeiro do Caio responder mais do que o próprio falecido. É uma questão que, pela lógica, você entende. Né? Então, o que você vai verificar aqui? É que você não pode esquecer alguns artigos. Está todo mundo conseguindo acompanhar? Eu sei que a questão é grande, mas eu peço para que vocês deem uma analisada nessa questão de prova. Né? Não deixe de entrar no site do TJ para analisar essa questão. Veja só o que diz o artigo 276. Se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiros, nenhum deles será obrigado a pagar, senão a cota que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Veja, aqui no caso a obrigação ela é nitidamente o quê? Divisível, tá certo? A obrigação ela é divisível. Então, né, cada devedor, cada herdeiro do devedor vai responder, obviamente, dentro de seu quinhão hereditário. Então, veja só, voltando para a questão aqui, o que vocês precisam verificar? Olha o que diz a questão. Marcelo e Rafael são filhos de quem? De Jackson. Tá? E é dito o seguinte: Rafael possui uma única filha, Michele. Jackson veio a falecer. Jackson seria, né, um dos herdeiros de Caio, que é o devedor. E aí vem, ó, por razões pessoais, Rafael, logo em seguida ao falecimento de Jackson e antes do falecimento de Caio, validamente renunciou à herança, né, do seu pai. Veja, ele renunciou à herança do pai, mas não à do avô. Então, grande professor Kleber Barros entrando na área. O que eu preciso que vocês tomem cuidado? Quando Rafael renuncia à herança do seu pai, ele não renunciou à herança do seu avô. Tá? Então, os netos, quando eles recebem aquele quinhão hereditário, eles também devem responder pelas dívidas. E aí a questão diz, ó, Rafael responderá pela dívida até o limite de R$1.000, porque é dividido 3.000 ali pelo número de herdeiros, tá certo? Então, você pegou os R$3.000 e dividiu. Tem quantos herdeiros para receber? 3 herdeiros? Então, o limite é R$1.000. Deu para entender? A resposta correta, para quem tirou o print, é a letra B. Mas não deixem de entrar no site do TJ para ver essa questão que é muito interessante, tá certo? Então, eu quis aqui misturar, né, mostrar como uma questão pode trabalhar artigos da lei, como trabalhou o 276, mas problematizar num caso concreto. O que faz ela ficar difícil? É até complicado explicar aqui no Periscope, né? Porque tem que ficar indo e voltando toda hora para a questão. Mas eu acredito que vocês entenderam, né? Deu para entender, Helene, Roger Silva, o pessoal está entrando? É a primeira questão da prova da Magistratura do Rio. Bem complexa, realmente, tá certo? Então, valeu, Cláudia, Kiviotti, minha OAB, Helene. Gente, quero agradecer novamente a participação de vocês. Se der hoje à noite, eu ainda volto aí trabalhando algumas questões, tá bom? Se não voltar hoje, amanhã eu estou de volta. Tá? Muito obrigado aí pela participação, Ana, Gisele, Mila, Lene, Manuela Malta sempre presente, Anderson. Valeu, gente. Mais tarde ou amanhã a gente volta. Um abração, até a próxima.